Vamos permanecer nesse tema porque vamos falar agora com a doutora em Relações Internacionais, Karina Stenge Caladrim, sobre justamente esse episódio. Como é que a senhora avalia agora o futuro aí da campanha norte-americana que começa amanhã justamente para os republicanos e também na sequência teremos aí a escolha de Joe Biden. Ele pode deixar de ser candidato, isso impulsiona a candidatura a Trump. Boa tarde, a senhora. Boa tarde e obrigada pelo convite. Então, o tensionamento da campanha deve com certeza aumentar, né? Se era já uma campanha que vinha de uma forma, obviamente polarizada pela característica da política estadunidense, mas também, de uma maneira geral, pelo clima atual da política, né? Tanto Biden quanto Trump vinham se enfrentando de uma maneira bastante, né, polarizada dentro da sociedade americana. Agora essa tensão vai aumentar, com certeza. E a campanha dos republicanos, né, capitaneada pelo Donald Trump, vai sim utilizar esse ato, né, que aconteceu como uma forma também de angariar mais apoio. Então isso deve ser, né, até a forma como ele reagiu ao ataque no final, a forma como ele, né, levanta o punho, como ele se dirige a toda a audiência que estava ali com ele no momento e também, né, televisionado, né, dessa forma já demonstra que ele vai utilizar também para angariar mais apoio e angariar mais votos na sua campanha. Isso coloca os democratas em uma posição muito difícil. Eles já estavam em uma posição difícil, visto que o presidente Joe Biden, né, não estava indo muito bem nas pesquisas, Donald Trump, que é ex-presidente, estava indo melhor, né, despontava nas pesquisas. Então agora é um desafio para os democratas como que eles vão enfrentar essa campanha, né? Se, né, Joe Biden será trocado, o que eu acho ainda difícil acontecer, né? Isso o que demonstra que, na verdade, ele vai continuar como candidato, mas perdendo apoio, né? Perdendo a sua força enquanto um candidato viável neste momento contra Donald Trump. Karina, agora a pergunta do nosso comentarista Gustavo Segré. Boa tarde, Karina. Obrigado pelo teu tempo. A dúvida é, Biden, na tua interpretação, será mesmo candidato? Porque já tem represado valores em função de apoiadores da campanha que se negam a apoiar a Biden como candidato formal. A convenção ainda não aparece. Obama que toma um pouco mais de participação. Eu, sem entender muito da questão, imagino que Michelle Obama poderia ser uma candidata muito forte, considerando que o presidente Barack Obama não tem condições, pelas leis americanas, de ser candidato. Qual é a tua apreciação? Se não for Biden, o candidato seria quem? Bem, já foi indicado em algumas pesquisas que só Michelle Obama teria força para derrotar Donald Trump nesse momento, né? Isso foi indicado em algumas pesquisas especializadas realizadas nos Estados Unidos. Nesse momento, de fato, né, como você bem pontuou, Barack Obama não poderia ser candidato, porque ele já foi presidente por 2 vezes, então o sistema é diferente do sistema brasileiro, ele não poderia retornar, restrito a 2 turnos, o que o presidente pode, né, um candidato a presidente pode exercer, né? Então, como ele já foi presidente por 2 turnos, ele não poderia retornar. Então, seriam essas outras possibilidades. A prioridade sempre é do presidente em exercício, então ele tem a prioridade em ser candidato à reeleição. Foi o que aconteceu nas últimas eleições. Donald Trump, por exemplo, era o então presidente, foi o candidato pelos republicanos, apesar de também ter muita rixa dentro do Partido Republicano, se ele deveria ser ou não o candidato, visto que na época a sua popularidade estava em baixa, né? Então, mesmo as eleições tendo sido acirradas, né, levou a uma derrota de Donald Trump, mas ele foi o candidato, né, porque ele era o presidente. Então, o que o rito, né, o que na verdade a praxe política diz é que o então presidente, se ele tem a condição ainda de poder se candidatar, que Joe Biden tem, porque seria o segundo mandato dele, então ele deveria ser a figura, né, ele deveria ser o candidato prioritário dentro, né, de uma disputa interna
interna do Partido Democrata. Mas, né, visto que a sua candidatura vem perdendo força, visto que a sua popularidade vem, né, perdendo também força e que Donald Trump vem ganhando apoio, seria esperado que os democratas buscassem uma segunda opção para não perderem as eleições. Ainda é difícil cravar se de fato ele não será o candidato, porque, como disse, a praxe indica que ele seria, porque ele é o presidente e pode se candidatar. Mas o Partido Democrata deve, então, se pensar internamente se vale a pena insistir nisso ou um outro candidato, como Michelle Obama, poderia assumir essa posição. Não sei se é também do interesse dela assumir esse lugar agora. Karina, agora a pergunta do nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky. Boa tarde, Karina. É um prazer falar com você. Gostaria de questionar no seguinte sentido. Você falou sobre uma fratura que existia dentro do Partido Republicano e a gente tem visto ao longo da pré-campanha o Donald Trump tentando unir os republicanos em torno da sua candidatura contra Joe Biden, algo que não aconteceu em 2020. Você acredita que esse episódio de agora pode mudar um pouco essa estrutura interna do Partido Republicano? Pode fortalecer essa união do Partido Republicano visando as eleições? Como que você imagina que deve ficar esse cenário agora? Obrigada pela pergunta. Sim, acredito que isso pode fortalecer uma união do Partido Republicano. Depende de muitos dos interesses que estão colocados em jogo, mas de fato há muita restrição, né? Há ainda um sentimento anti-Donald Trump dentro do Partido Republicano, apesar dele ser o candidato mais forte e por isso, né, vem despontando nas pesquisas como, né, nós temos observado. Então isso pode unir o Partido Republicano, não de um ponto de vista que agora Donald Trump será uma figura mais palatável para todos internamente, mas sim de uma maneira pragmática, que ele é o candidato que consegue, né, angariar mais votos e consegue trazer a vitória para o Partido Republicano. Então esse atentado, né, infelizmente, né, que é um ato de violência contra a democracia, como pontuado por várias figuras políticas, né, colocadas aqui no programa, por outro lado, também uma forma de união do Partido Republicano nessas eleições que são muito polarizadas e que estão em uma disputa muito grande na sociedade americana. Karina, eu peço para que você continue conosco, porque logo após o episódio, né, havia aquela expectativa, né, da participação, né, daquilo que falaria o Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos. E ele se pronunciou, logo ele teve contato com aí os acontecimentos, evidentemente foi informado, e a Malu Bacarin, ela traz agora todos os detalhes. Durante o discurso, Joe Biden condenou a violência política e pediu união, depois que o rival republicano Donald Trump foi ferido por disparos em um comício na Pensilvânia. Olha, não há lugar na América para esse tipo de violência. É doentio, é doentio. É uma das razões pelas quais temos que unir este país. Não podemos permitir que isso aconteça. Não podemos ser assim. Não podemos tolerar isso. E por isso quero agradecer ao Serviço Secreto e a todas as agências, incluindo as agências estatais, que têm estado empenhadas em garantir assistência a essas pessoas. E temos mais detalhes em relação a outras pessoas que possam ficar feridas na audiência. O presidente americano disse que não tinha todos os detalhes do atentado e que pretendia entrar em contato com Trump para se informar. O ponto é que o comício de Trump foi um comício que deveria ter sido conduzido de forma pacífica e sem qualquer problema. Mas a ideia que existe violência política ou violência como esta na América é simplesmente inédita. Simplesmente não é apropriado. Todos devem condená-lo. Todo mundo. Manterei vocês informados. E se eu conseguir falar com Donald, avisarei vocês também. Até agora parece que ele está bem. Número 1. Número 2, que eles estão investigando minuciosamente o que aconteceu com qualquer outra pessoa na plateia. No final do discurso, um repórter perguntou ao democrata se ele achava que se tratava de uma tentativa de assassinato. Biden afirmou que tinha uma opinião, mas não fatos e que queria ter certeza de todas as informações antes de fazer algum comentário. O ex-presidente americano Donald Trump iniciava o discurso na hora dos disparos. Ele logo em seguida foi escoltado pelo serviço secreto com a orelha ensanguentada e com o punho erguido. Karina, só mais um momento, porque o Fabrício Naitsky quer justamente aí fazer uma atualização em relação ao presidente Joe Biden.
Pois é, Matos, segundo informações que vêm da Casa Branca, o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris devem receber uma nova atualização da Secretaria de Segurança Doméstica dos Estados Unidos, a Homeland Security, para um novo briefing, um novo relatório mais detalhado, mais completo em relação ao que aconteceu ontem lá na cidade de Butler, na Pensilvânia. A gente lembra que logo após o ataque, o atentado, eles foram ali informados brevemente pelo Serviço de Segurança sobre o que havia acontecido, mas a expectativa é de que Biden, que chegou à Casa Branca nesta madrugada, ele saiu da casa onde ele estava em Delaware, passando o final de semana, e também a vice Kamala Harris receberão um relatório completo, mais completo, mais detalhado nas próximas horas. Hoje à tarde, uma reunião a portas fechadas, a imprensa não terá acesso a essa reunião, e aí possivelmente após esse relatório, após esse detalhamento que será enviado, será feito pelo Homeland Security, sim, a expectativa de que Joe Biden volte a se pronunciar. Ontem ele fez um pronunciamento curto, um pronunciamento bastante breve, justamente por não ter ali todos os detalhes. Ele até foi questionado na ocasião o que ele acreditava em relação a esse ataque. Ele disse: eu tenho uma opinião, mas não tenho os fatos e por isso não vou comentar, não vou dizer o que penso sem saber os fatos. Biden até evitando aí qualquer tipo de complicação em relação à imprensa, em relação a um discurso público onde ele poderia passar alguma informação incorreta. Então a gente aguarda esse novo briefing, esse novo relatório do Serviço de Segurança americano para o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris, e aí sim, então, Matos, possivelmente uma nova manifestação de Joe Biden. Karina, para nós fecharmos rapidamente, então, essa questão institucional foi colocada e, evidentemente, resta saber como será a campanha daqui para frente, se né, evidentemente, fica esse clima de tensão a partir de agora. Por favor, rapidamente, então, para a gente fechar. Sim, né? O clima de tensão, como você pontuou, vai ser o principal agora, né? Porque o ataque ele é visto como uma ameaça à campanha de uma maneira geral, e o Partido Republicano e Donald Trump em particular vão utilizar desse fato, desse atentado, como uma forma também política, como uma arma política a favor de sua campanha. Então devemos observar que a partir de agora a campanha de Donald Trump deve ser mais agressiva nesse sentido, e utilizando, né, o fato que ele teve um atentado contra ele que aconteceu como uma forma, né, de impulsionar a sua campanha, de aumentar, angariar mais apoio e aumentar, né, os votos, os possíveis votos que ele possa receber futuramente. Muito bem, nós agradecemos então a participação aqui no Fast News da Jovem Pan, a doutora em Relações Internacionais, a Karina Stenge Caladrin. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde.